Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando a vocês a estratégia Jaque Valente e vou estar mostrando a vocês como evitar possíveis stop nessa estratégia. Se você entender um pouco sobre análise técnica, você vai conseguir entender o que eu vou falar. A estratégia Jaque Valente, na minha opinião, das estratégias já lançada pelo dono dela, né, ela é a melhor. Por que ela é a melhor? É a única que você consegue ali operar com um capital de R$ 300, limitando ali, né, um stop de R$ 300. As outras você tem que arriscar muito mais, exceto se você fizer suboperações. Você consegue operar ali com um stop no máximo de R$ 300 de perda. Então, eu vou estar mostrando a vocês como evitar possíveis perdas. A estratégia eu vou explicar ela por alto. Ela é no tempo gráfico de 15 minutos. O único indicador que a gente utiliza é o volume financeiro com cor. As médias móveis aqui não se utiliza, né? A VWAP, diária, nada. Elas estão aqui, são simplesmente, pois já fazem parte aqui do meu operacional, eu não vou retirá-las, mas descartem elas, não tem utilidade. Mas nesse caso aqui, como eu estou dando a minha opinião, meu ponto de vista para deixar essa estratégia mais assertiva, eu vou estar deixando essas médias como um suposto ponto de suporte e resistência. Isso mesmo. Essa estratégia, o volume financeiro, você não utiliza aqui as barras que os candle como entrada, né? A sua entrada se dá aqui no volume financeiro. Estamos aqui com a barra das 9 horas se formando. Quando ela finalizar, a gente vai colocar uma linha na máxima dela e vamos aguardar ela ser rompida. Ela sendo rompida, a gente aguarda a próxima barra se iniciar e a cor que ela fechar, damos a entrada. Porém, como identificar possíveis rompimentos? Você vai fazer o seguinte, é a minha opinião, tá, pessoal? Estou expressando aqui única e exclusivamente a minha opinião, para evitar possíveis stops aí, perder. Vamos dar um exemplo aí, vou traçar as linhas, vou colocar uma linha na máxima, nessa máxima dessa região aqui. Vou voltar um pouco aqui que tem um outro topinho aqui, ó. É a máxima. Vou colocar uma linha nessa região. Vou colocar uma linha aqui nessa máxima, aqui nesse topo. Fazer o ajuste nesse topo aqui. Vou colocar uma linha aqui nessas máximas. Vou colocar uma nesse fundo. E uma nessa mínima, que é onde o preço abriu aqui. E vou me basear em que? Bem, essas linhas vai ser simplesmente só referências. Vamos dar um exemplo. Tá ali as linhas marcadas. Vou marcar também esse ponto aqui, que é um ponto importante. Essa região é uma região importante. Então eu marco desta forma aqui. Eu testei, tá? Fiz o backtest aí no mês de julho. Você fazendo dessa forma evitou aí bastante stops. Stop que eu digo assim, bastante operação que não pagou, tá? Que pegou o stop. Porque essa estratégia tem um stop. A gente vai aguardar agora o tempo finalizar e vamos colocar uma linha na máxima, ó. Essa aqui é a nossa barra de referência. Tá aqui a nossa barra de referência, ó. Então essa aqui, ó, é a nossa referência. Colocamos uma linha na máxima dela. Quando vai nos habilitar a entrar? Quando tocar essa linha que está marcada aqui amarela, ou romper. Aí a gente entra? Não, a gente aguarda esse tempo zerar, o tempo tem que zerar, aí sim a gente entra, mas só entra se tocar ou romper.
Se não houver rompimento ou tocar na linha, a gente não entra. E se o tempo zerar aqui, ela não tiver tocado, a nossa de referência vai se tornar essa. E para que vai se servir essas linhas? Bem, as linhas vão servir como pontos aonde, vamos dar um exemplo aí, que o tempo ela tocasse ou rompesse, o tempo zerasse e ela fechasse de cor verde. Vamos dar um exemplo assim, aí ela fechou de cor verde, então ela te indicou uma compra, mas ela te indicou uma compra num ponto que você demarcou ali, que é um ponto de suporte e resistência forte, é uma mínima do dia anterior, é uma máxima do dia anterior, então ali é pontos que você traçou como pontos ali forte de suporte e resistência. Então, o que eu faria nessa operação? Eu não entraria. Olha bem para vocês verem que força que deu essa vela aqui. Ela não chegou a romper, ó, como vocês viram. Vamos colocar na máxima dela aqui. Agora a nossa referência é essa aqui, ó. Então essa aqui agora é a nossa referência. A gente aguarda ela ser tocada ou rompida. Fez uma vela de força muito grande. O ativo entrou até em leilão nesse dia devido à força que deu essa barra aqui. Olha bem para vocês verem. Tudo que ela subiu ali, ela já voltou. Entrou uma agressão muito grande nessa região. Ó, rompeu aqui esse topo aqui. Olha bem para vocês verem a volatilidade, como é que ficou da vela. Estamos aí no tempo gráfico de 15 minutos. E a gente aguarda agora tocar na linha ou romper. Acontecendo isso, vai estar nos habilitando a entrar. Aí a gente aguarda o tempo zerar. Ele zerando, ó, tá quase tocando. Tocou, pronto, estamos habilitados a entrar na operação. Agora o que a gente aguarda? Esse tempo aqui zerar, ó. O tempo tem que zerar e a cor que ela fechar a gente entra. Como não está em nenhum ponto aqui forte daqueles pontos que eu falei com vocês lá, a gente vai entrar na operação tranquilo. Mas se tivesse próximo ali alguma linha de ponto forte, eu ficaria de fora da operação, tá bom? Esse é o meu ponto de vista, é o que eu fiz aí o backtest em todo o mês de julho, testando para trazer para o canal, para mostrar a vocês. Essa é a minha visão, o meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Ó, ele voltou tudo que ele, essa agressão que teve aqui no momento, ele já voltou praticamente tudo, ó. A gente aguarda o tempo zerar e estamos habilitados então a entrar. Não estou utilizando o estocástico, tá bom? Que é mais um complemento ainda, mas eu estou testando hoje, mostrando a vocês aqui como se identificar aí os pontos aonde pode ser que você tome stop. Vamos aguardar o tempo zerar. Estamos habilitados em compra. Estamos habilitados e vamos entrar na operação. Vou estar diminuindo a velocidade. E a gente entra na mercado mesmo, compra mercado. Não deixa programada não. Vamos ver se ela vai fechar na cor verde. 2 segundos. Pronto, entramos na operação. Vamos ver o candle de abertura. A abertura se deu no 51,99. O objetivo é no 51, no 52,09. 52,09 é o nosso objetivo. 52,09, 10 pontos acima. Então aqui se dá o nosso objetivo. A gente vai estar saindo nessa região aqui, ó, no 52,09. A abertura no 51,99 e a nossa saída no 52,09, 10 pontos acima. Então, a gente entrou na operação. Por que a gente entrou? Não está em nenhum ponto, apesar daqui ser um ponto de suporte e resistência aqui, que teve aqui uma briga nessa região, mas não é um ponto tão, na minha opinião,
forte como esses aqui, ó. Se você ver, ó, são topos ali bem tempo atrás, ó. Ele veio, tocou, voltou. Então, aí, marcamos os pontos fortes aí no passado. Você pode estar marcando aí também num tempo gráfico maior, de 1 hora. Os pontos fortes e, se possível, dar entrada próxima àqueles pontos. Vamos dar um exemplo que tivesse dado entrada próxima a essa região aqui, ó. Eu ficaria de fora. Ah, mas veio e pagou. Não tem problema. Mas eu fiquei de fora, porque é um ponto que o mercado possa que segure ali, possa que volte ou que ele fique preso ali naquela região e venha pegar o nosso stop. Que essa estratégia ela tem stop. Então o nosso ponto é aqui em cima. Então se estiver próximo a essas linhas, e se ele tivesse rompido para baixo? Aqui seria uma região, porque no passado aqui ele brigou, ficou lateralizado aqui, é uma região no passado onde teve dificuldade para romper. Então, se ele tivesse dado aí uma fechado vermelha, eu não entraria na operação, porque estava próximo aí a uma região de resistência. Quase buscando um objetivo. Vamos ver se vai pagar. Você vai marcar, vai procurar no gráfico, não precisa encher de linha não. Você vai marcar os pontos, os maiores topos, os menores fundos, aí as partes que ele foi mais baixa, e tentar aí marcar aí os pontos subjetivos. Não precisa marcar tudo não. Você vai marcar os pontos mais fortes, como eu marquei, ó, esse fundo que coincide com esse outro fundo aqui, ó. Então essas regiões, esse topo aqui, como eu marquei aqui, ó, que foi uma região de acúmulo aqui, pode ser que tenha briga, esse topo aqui. Então você vai procurar marcar desta forma. É assim que eu faço. E se ele habilitar a ordem de compra próximo ali a uma região, um ponto ali, e habilitou como compra, você aguarda ele romper ou aguarda uma próxima entrada e evita aí muitas das vezes aí um stop. Pode fazer o backtest no mês de julho utilizando essa linha aí na máxima, na minha e em alguns pontos intermediários, que vocês vão ver como que se evita aí vários stops aí. Que essa estratégia ela tem um stop, como vocês sabem. Você coloca uma linha na máxima. Você coloca uma linha na máxima. Essa aqui agora é a nossa referência. É a nossa de referência. Coloquei uma linha na máxima dela. E a gente aguarda ela ser rompida, tocada ou rompida. E quando se dá o stop? Tamo aí comprado, né? Se ela vier a tocar nessa linha aqui, essa barra aqui, tocar nessa linha ou romper e fechar o tempo zero, aí ela fechar de cor verde, ela vinha fechar de cor verde, o tempo zerou e ela fechou verde, a gente estamos na operação, estamos comprado. Mas se caso ela tocar na linha ou romper e o tempo zerar e ela fechar vermelha, seria o nosso stop. Então, se ela tocar ou romper e fechar de cor diferente a que você está na operação, igual no caso nós estamos comprado, foi cor verde. Se ela tocar na linha ou romper e fechar vermelho, é o nosso stop. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom, pessoal?
Vou acelerar aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Quase buscou lá, ó. Faltou 5 pontinhos para pagar. Ó, pagou. A gente aguarda uma nova entrada. Estamos aqui com a linha na máxima, ó. A gente aguarda ela tocar na linha ou romper. Qualquer dúvida que ficar, pode deixar aí nos comentários. Eu tenho testado esses indicadores igual o estocástico. Fica muito assertivo. Se você colocar o estocástico com essas linhas, vocês vão ver como que melhora, mas melhora muito a assertividade. Ó, tá quase chegando num ponto. Vamos ver, tá quase tocando. Tocou na linha. Ó, tocou. Estamos habilitados. Agora a gente aguarda o tempo zerar para a gente entrar na operação. Só que, porém, se ela fechar e continuar verde, eu não vou entrar, porque aqui é uma região de briga. Olha aqui, vamos ver lá no passado, olha aqui topo, eu não entro, ó. Eu não entro nessa operação no momento devido a essa região. Eu vou aguardar. Se ela fechar de cor verde, eu não vou entrar. Se ela fechar vermelha, a assertividade aumenta muito, pessoal. Aumenta, mas muito mesmo. Faça backtest para vocês verem, colocando essas linhas aí. Não precisa marcar todo o gráfico, não. Marca só os pontos principal para vocês verem como que fica assertiva. Tá diminuindo a velocidade aqui, porque se fechar vermelha, a gente vamos estar entrando na operação. Só entra se ela fechar vermelha. Por quê? O Jack está habilitando como compra. Ele tocou na linha, rompeu e está zerando. Se ele fechar verde, seria uma compra. Eu não vou entrar, fechou verde, porque está próximo a um ponto de suporte aqui. Ó. Olha aqui para vocês verem. Falei suporte, chegou aqui porque é uma resistência. Suporte aqui, ó. Resistência aqui em cima. Então eu não entrei nessa ordem compradora aqui. O Jack nos habilitou como compra, mas eu fiquei de fora devido a estar num ponto de resistência. E além dele estar num ponto de resistência, olha bem para vocês verem, ele tocou aqui na VWAP diária, era um ponto ainda que dava mais confirmação ainda. Quando eu entro nessa operação agora, depois que ele romper, se ele vier a romper ela e tiver mais ou menos nessa região aqui, aí sim eu entro nela se o Jack aqui nos habilitar. Então eu fiquei de fora porque estava próximo a uma resistência. Então se tiver aí, você vai marcar os seus suportes, suas resistências, para estar se baseando em possíveis entradas. Então estamos com a nossa linha marcada na máxima dessa barra. Só entraremos, vou estar acelerando aqui para não ficar muito grande o vídeo. A gente só entra agora se ele der uma distanciada. Se ele der uma distanciada daquela resistência lá e habilitar novamente como compra, a gente entra. Então se estiver próximo a uma resistência, próximo a um suporte, se estiver próximo a um suporte e habilitar como o Jack habilitar como venda, aguarda ele distanciar. É melhor você perder uma operação ou duas do que tomar stop. Então ele teria nos habilitado aí como compra, ó. Ficamos de fora dessa operação, ela não estaria a favor ainda. Ele foi lá, tocou na linha e voltou, ó. Suporte e resistência muito respeitador também, ó. Análise gráfica é muito importante, você compreender um pouco. Tocou na resistência e o preço está voltando. Agora se ele romper e continuar subindo, na próxima, se ele habilitar como compra, a gente entra, mas tem que romper. Ele tem que romper ela e distanciar um pouco dela, desse ponto. Aí ele rompendo essa resistência, a gente entra. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem quer aprender,
aguardo o vídeo. Se iniciou, agora não rompeu, ó, a gente vai fazer o que? Vai pegar, vai colocar essa linha na máxima, desse que esse aqui vai ser a nossa referência agora. E a gente aguarda ela tocar ou romper para estar nos habilitando, ó. Ainda não teria dado stop na operação anterior, ele continuou rompendo aqui como compra, tinha rompido, mas não tinha dado stop ainda. Por quê? Porque ela não chegou a romper, então estaríamos na operação ainda. Eu não opero esse operacional, tá bom, pessoal? Apesar de ser, na minha opinião, um dos melhores operacionais lançado, né, pelo dono dessas estratégias, eu prefiro operar suporte e resistência me baseando aí no volume e no histograma, tá bom? É a forma como a gente opera, tem postado aí no canal aí os nossos vídeos, as nossas operações, os nossos resultados. Você conciliando o volume e o histograma no seu operacional te ajuda muito evitar possíveis rompimentos. Às vezes você traçou seus pontos ali, como identificar se é um possível rompimento ou não. O volume e o histograma te dá ali uma noção se a região possa ou não ser rompida. Acontece de romper, mesmo utilizando esses indicadores, sim, mas se torna mais assertivo o operacional. Eu estou aí vários dias mesmo sem tomar um stop. Se vocês não nos acompanhem, acompanhe a gente lá no Instagram. Lá eu posto todos os dias as nossas operações, nosso relatório semanal. Essa semana eu fechei com R$690. Busco em torno de 150 a R$200. Essa semana eu fiz em torno de 140, 150, 180. Dá em torno de 1% do meu capital. Mas é uma estratégia muito boa, a gente tem testado ela. O pessoal gosta dessas estratégias, essa estratégia da visualização. A gente estamos aí testando algumas marcações, como eu já gosto de operar suporte e resistência. Eu comecei a testar colocando essas linhas e vi que fica muito assertivo mesmo. Ó, estamos aí, tá quase tocando. 1 minuto para zerar, para finalizar. Tocou, ó. Fechou, ela chegou a tocar, como vocês viram. Então nos habilitou o que? Como uma venda, ó. Eu entro aqui, normal. Teria dado o stop dessa operação. Teria estopado. Teria dado aí o stop dessa operação que a gente ficou de fora aqui. Fizemos a primeira, ficamos de fora na segunda. Porque habilitou como compra aqui, porém estava próximo a um ponto aí de resistência. Então agora a gente entrou nessa região aqui, por quê? Porque está longe aqui do nosso suporte, então nos habilitou, já que nos habilitou como uma venda, então a gente estamos na operação. Vamos ver a abertura. A abertura se deu no 52,01, então no 51,91 é o nosso objetivo. 51,91 vai ser o nosso objetivo. Aqui se dá o nosso objetivo, ó, da nossa operação, 10 pontos abaixo da abertura do candle. Acelerar o vídeo para ele não ficar muito longo, já está aí com quase 25 minutos de vídeo, mas para aprender vale a pena, pessoal, gastar um pouquinho do tempo. E esse operacional ficou muito bom você fazendo essas demarcação. Quando vai dar o nosso stop novamente aqui, se caso tocar ou romper e fechar, vamos dar um exemplo, tocou ou rompeu, aí a gente aguarda o tempo zerar. Aí ela, se essa barra aqui tocar ou romper e fechar de cor
vermelha, a gente não faz nada, tá a nosso favor na operação. Mas se caso ela tocar ou romper e o tempo zerar e ela fechar de cor verde, seria o nosso stop. Vamos ver. Estava distante aí de um ponto de suporte. Não rompeu, ó, a gente ajusta agora a linha. Faz aqui o ajuste. Colocamos a linha na máxima aqui, que agora a nossa de referência é essa. E aguardamos a operação pagar ou dar o nosso stop. O stop, geralmente aí no mini dólar, nessa operação, nessa estratégia, pelo backtest que eu fiz, dá em torno aí de 80 a 130, 140 reais, que dá aí geralmente aí os stops. Você operando, marcando essas linhas aí, marcando só os pontos prioritário mesmo aí, vai diminuir aí em torno aí de cada, vamos dar um exemplo aí, 5 operações no mês ou 6 que der aí LOIs, vai cair para umas 2 ou 3. Fica muito assertivo mesmo. Faz o backtest lá no mês, eu fiz no mês de julho, mas fica muito assertivo mesmo. Quase buscando aí o nosso objetivo, ó. 2 operações certeiras, ficamos de fora de uma por estar aí num ponto de resistência. Vamos ver se vai pagar o objetivo ou se vai nos estopar, porque já está quase tocando. Vamos ver se ele vai tocar. 2 minutos para finalizar essa barra. Ficou muito assertiva essa estratégia. Se você ainda conciliar ainda com um estocástico, nossa, vocês vão ver a assertividade como fica boa. Tem que testar esses indicadores. Eu vou fazer um vídeo mostrando tanto aí o ponto aí de resistência e de suporte e resistência, quanto mostrando, ó, ela rompeu, só que fechou de cor vermelha. Ó. Como ela fechou de cor vermelha, a gente não faz nada, porque está a nosso favor, nós estamos vendidos. Se ela tivesse fechado verde, seria nosso stop. Então, a gente continua na operação porque está ao nosso favor. Pagou a operação, deu aqui uma vela de força aqui, foi lá e pagou o nosso objetivo, como vocês viram. Então, testem aí para vocês verem, utilizando, marquem aí as máximas no gráfico aí dessa forma, ó, as máximas anteriores. Marque aí, não precisa marcar todos os pontos não, porque senão fica embolado e você fica sem ponto para operar. Mas marque os pontos principais ou coloque no tempo gráfico maior, marque em 30 minutos. Faça aí os testes e vocês vão verem a assertividade. Vou estar fazendo um vídeo também utilizando com suporte e resistência o estocástico lento, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários. Se vocês não nos acompanhem lá no Instagram. O Instagram está aí na descrição do vídeo aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.